O Flamengo perdeu um jogador essencial por 3 jogos. O treinador que transformou o clube em máquina de títulos foi contratado por um gigante europeu. O próprio Arrascaeta fez uma declaração surpreendente sobre a Copa do Mundo que vai dividir a torcida rubro-negra. Fica até o final porque a última notícia muda tudo. Vamos começar com a bomba do dia. O STJD julgou nesta quinta-feira os desdobramentos da derrota humilhante do Flamengo por 3-0 para o Palmeiras no Maracanã. E a decisão foi dura. Jorge Carrascal foi suspenso por 3 jogos. O colombiano já estava com suspensão automática pelo cartão vermelho recebido ainda no primeiro tempo da partida, quando acertou o pé no rosto do zagueiro Murilo em disputa de bola. O STJD enquadrou o meia no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de conduta violenta, com pena que podia chegar a 6 jogos. O relator do caso chegou a votar por 2 jogos, reconhecendo que não houve intenção de agressão, mas os demais auditores aumentaram a punição para 3, pesando principalmente a reincidência do atleta, que já havia sido expulso 2 outras vezes nesta temporada. Além da suspensão, Carrascal ainda levou multa de R$10 mil. Com isso, o colombiano desfalca o Flamengo contra o Coritiba neste sábado e ainda terá que cumprir mais 2 jogos após a pausa para a Copa do Mundo, contra Chapecoense e São Paulo. O clube já avisou que vai recorrer. O advogado do Flamengo deixou claro que o entendimento do clube é que o que pesou foi a reincidência, não a gravidade da conduta em si. Já Leonardo Jardim, que havia sido denunciado pelas críticas pesadas à arbitragem após a partida, foi absolvido por unanimidade. A defesa conseguiu convencer os auditores de que as declarações do técnico não eram uma crítica direta ao árbitro David Oliveira Lacerda, mas uma resposta irônica a uma fala anterior de Abel Ferreira. Jardim livre, Carrascal pendurado, e o Flamengo indo para campo neste fim de semana, com mais uma baixa no meio de campo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Toda semana as notícias mais quentes do Mengão chegam aqui primeiro. Mas a história que todo mundo está comentando hoje vai muito além dos gramados brasileiros. Filipe Luís, o treinador que transformou o Flamengo em uma máquina de títulos, acertou com o Monaco, da França. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrício Romano e pelo L'Équipe, e o contrato vai até 2028, 3 meses. Foi o tempo que Filipe Luís levou para sair do Flamengo e pousar no futebol europeu. E que passagem foi a dele no Flamengo? Chegou pelas categorias de base logo após se aposentar como jogador, assumiu o profissional em setembro de 2024 e deixou o clube em março de 2026 com uma Copa do Brasil, um Campeonato Carioca, uma Supercopa, uma Libertadores e um Brasileirão. Tudo em menos de 1 ano e meio, demitido ironicamente após uma goleada por 8-0 sobre o Madureira, o que até hoje ninguém entende completamente. E para fechar com chave de ouro, Arrascaeta falou. O camisa 10 do Flamengo e do Uruguai concedeu entrevista ao SofaScore e fez uma afirmação que vai te surpreender. Para ele, os favoritos à Copa do Mundo são França, Espanha e Argentina. Nem Brasil, nem Uruguai. França, Espanha e Argentina. E não parou por aí. Arrascaeta disse que seu estilo de jogo se parece mais com o da seleção brasileira do que com o do Uruguai. Um camisa 10 uruguaio se identificando mais com o futebol brasileiro. Ele mesmo explicou. É um jogador de jogo associado, não tão intenso, e isso tem mais a ver com o DNA do futebol que se joga aqui. Ele também elogiou muito a rivalidade com o Palmeiras, dizendo que desde 2019, os 2 times são os que mais brigam por títulos no Brasil. E que isso só faz bem para o futebol nacional. E falou com muito carinho sobre Filipe Luís, revelando que o ex-técnico buscava deixá-lo sempre mais próximo do gol, o que resultou no ano absurdo de 25 gols e 19 assistências em 2025. Vale lembrar que Arrascaeta está em recuperação de uma fratura na clavícula direita sofrida no duelo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores e está trabalhando junto à seleção uruguaia na preparação para a Copa do Mundo. Deixa nos comentários, você acha que o Flamengo vai conseguir segurar a pressão até a Copa do Mundo? E se esse vídeo te deixou por dentro de tudo, compartilha com aquele amigo flamenguista que ainda não sabe de nada.